Em uma tarde quente e silenciosa do deserto, quando o sol tingia de ouro as tendas e as rochas de Moabe, uma israelita chamada Balaque observava apreensiva os rumores que corriam entre os peregrinos. Mas a história que se desenrolava ali não era a dela, era a do profeta Balaão, convocado por reis e pressionado por vozes humanas, mas confrontado pela vontade divina. Este é o episódio em que Balaão é chamado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas se torna o instrumento inesperado de bênção, narrado em Números 22 a 24, uma travessia entre o medo do homem e a fidelidade de Deus. A notícia correra pelos vales, Israel havia derrotado reis poderosos e se aproximava das fronteiras de Moabe. O rei Balaque, atemorizado, reuniu seus conselheiros e decidiu recorrer a um homem conhecido por suas palavras eficazes, Balaão, o vidente das terras distantes. Aquele que tu abençoas é abençoado, e aquele que amaldiçoas é amaldiçoado, disseram-lhe. A comitiva partiu, levando consigo presentes e promessas para convencer o profeta a amaldiçoar o povo de Deus. Balaão recebeu os mensageiros em sua tenda, o coração dividido entre a vaidade e o temor. Ouviu suas palavras agradáveis e os olhares esperançosos que carregavam poder e riqueza. Passai a noite aqui, disse ele, e saberei o que o Senhor me dirá. Quando o silêncio desceu, Balaão adormeceu e Deus lhe falou com clareza. Não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é abençoado. Pela manhã, o profeta devolveu a resposta, fiel às instruções. O Senhor recusou permitir que eu vá convosco. Mas Balaque não desistiu. Uma segunda comitiva chegou, mais ilustre, com promessas ainda mais tentadoras. Um dos príncipes lhe disse com voz suave: assim fala Balaque, não deixes de vir a mim, pois te recompensarei ricamente. Balaão sentiu o peso da cobiça apertando-lhe o peito. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, respondeu, não poderia transgredir a palavra do Senhor. Contudo, mesmo depois dessa declaração, ele vacilou em seu interior. Mandou os homens esperar outra noite, desejando, quem sabe, que Deus mudasse de ideia. Foi então que Deus lhe disse, vai com eles, mas farás apenas o que eu te disser. No dia seguinte, Balaão preparou seu jumento e partiu, mas a ira de Deus se inflamou contra ele pela duplicidade do coração. No caminho, cavalgando entre vinhedos e muros estreitos, aconteceu algo extraordinário. O anjo do Senhor se pôs diante do profeta, invisível a seus olhos, mas não aos do jumento. O animal desviou-se do caminho, assustado. Balaão, irritado e cego para o que estava acontecendo, feriu o jumento com seu cajado. Por 3 vezes o anjo se interpôs, num campo aberto, junto a um muro, e depois num desfiladeiro, onde não havia como desviar. Ao sentir o cajado novamente sobre si, o jumento se virou e falou, por que me bates estas 3 vezes? Balaão, tomado de espanto e cansaço, não percebeu a grandeza do milagre, e respondeu como quem discute com um servo, por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada, te mataria agora. Então o Senhor abriu os olhos do profeta, e ele viu o anjo diante de si, espada desembainhada. Caiu de rosto em terra, o coração batendo forte. O mensageiro pronunciou-se com voz que parecia misturar vento e trovão. Por que espancaste teu jumento? Eu vim resistir-te, pois teu caminho é perverso diante de mim. O animal me viu e se desviou. Se não o tivesse feito, eu te destruiria. Balaão tremia. Pequei, confessou. Se o caminho não te agrada, voltarei. Mas o anjo respondeu, vai com os homens, mas falarás somente o que eu te disser. Dias depois, Balaão chegou a Moabe, onde Balaque o aguardava ansioso. Subiram juntos aos altos montes para contemplar o acampamento de Israel que cobria o vale. O rei, com um olhar de expectativa, perguntou, maldito seja esse povo, não é? O profeta respondeu, construí 7 altares e prepara 7 novilhos e 7 carneiros. Após o sacrifício, Balaão afastou-se para buscar a palavra de Deus. Voltou e declarou, diante de todos, como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como condenarei a quem o Senhor não condenou? Balaque, frustrado, replicou, o que me fizeste? Eu te trouxe para amaldiçoar, e tu os abençoas.
E Balaão respondeu serenamente: não devo eu pronunciar o que o Senhor põe em minha boca. Ainda incrédulo, Balaque o levou a outro monte, de onde via apenas parte do povo. Pensou, talvez o profeta, vendo menos, mudasse de tom. Mas a visão de Balaão ficou ainda mais nítida. Não há feitiço contra Jacó, declarou, nem agouro contra Israel. O leão se levanta, e ninguém o vencerá. Mesmo assim, Balaque insistiu uma terceira vez. Subiram ao cume de Peor, onde se viam as planícies. Balaão sabia que estava diante de uma escolha: seguir as promessas humanas, ou honrar a instrução divina. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e suas palavras se transformaram em canção. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, tuas moradas, ó Israel. Bendito que te abençoar, maldito que te amaldiçoar. O silêncio dominou os montes. Balaque, indignado, bateu as mãos. Vai-te embora. Eu te teria honrado, mas o Senhor te impediu. Balaão o olhou com compaixão. Eu te disse, não posso fazer mais nem menos do que o Senhor ordenar. O Deus de Israel é fiel. Ele falou e sua palavra permanece. Depois, voltando-se para o horizonte, o profeta pronunciou ainda uma visão futura. Um rei que viria de Israel, uma estrela que surgiria de Jacó, símbolo de redentora esperança. Assim, o homem que fora contratado para amaldiçoar, tornou-se instrumento de bênção. As palavras destinadas à destruição transformaram-se em hino de promessa. Israel seguiu sua jornada, e Balaão, mesmo com seus tropeços, deixou o testemunho de que o poder da palavra humana se curva diante do decreto divino. Hoje, como então, muitos ainda tentam comprar o favor espiritual com promessas, prestígio ou vantagem. Mas o episódio de Balaão nos recorda que a vontade de Deus não se dobra à manipulação. Ele fala até por meio de um jumento, se necessário, para revelar que a verdadeira visão nasce da obediência. Há momentos em que o caminho parece certo aos nossos olhos, mas o anjo de Deus se coloca à frente para nos corrigir, poupar e ensinar. Às vezes é o obstáculo, o atraso ou a decepção que salva nossa alma de um erro fatal. Quando o desejo pessoal entra em conflito com a voz da consciência, quando a cobiça disfarçada de oportunidade se apresenta, o espírito ainda sussurra como no deserto: faz apenas o que eu disser. Obedecer mesmo em meio à tentação é o maior milagre. A lição de Balaão ecoa até hoje: nenhuma bênção forjada pelo homem supera a bênção de ser fiel à vontade do Senhor. Que cada jornada de fé produza a mesma confissão de arrependimento e a mesma coragem para pronunciar o bem onde esperavam o mal. Pois Deus, em sua soberania, continua transformando maldições em promessas e corações orgulhosos em testemunhas da sua graça.